A graça e a paz do Senhor Jesus, gente. Tudo bem? Eu estou joia, graças a Deus. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui nessas videoaulas, né? E, gente, antes de iniciar o estudo, a carta enviada à Igreja de Filadélfia, eu queria pedir a vocês que compartilhem esses vídeos, sabe? O objetivo dessas aulas é a gente evangelizar e contribuir para o crescimento espiritual das pessoas. Então, você que tem me acompanhado, você percebe que eu não peço para que você dê joinha nos vídeos, nem que você se inscreva no canal, enfim, porque o meu objetivo não é ser remunerado pelo YouTube. Nada contra quem faz isso, tá joia? Mas o que eu peço é que você me ajude compartilhando a palavra de Deus, né? Também não peço para que ninguém se inscreva no canal. Eu entendo o seguinte: se as pessoas quiserem fazer por si mesmas, glória a Deus que façam, mas não é o objetivo, tá joia? Então, pessoal, me ajudem a pregar essa palavra, sabe? Para que ela tenha um alcance maior. Compartilhe com quem vocês entendem que precisa ser evangelizado, principalmente, e também que deseja crescer na vida com Deus, tá joia? Então, seguindo aí, vamos entrar na igreja de Filadélfia. A gente sabe que ela representa um período histórico da história da igreja, que inicia em 1798 aproximadamente, onde tem lá o fim da supremacia papal, e vai até o arrebatamento da igreja, né? O versículo 7 do capítulo 3 inicia falando: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Gente, Filadélfia foi uma cidade fundada por Adolfo Filadelfo, foi a última a ser conquistada pelos turcos no ano de 1390, assim como Esmirna, ela também enfrentou um terremoto no ano de 17 depois de Cristo, e lá tinha idolatria, ou seja, eles cultuavam também os deuses, tais como o deus Dionísio, que era voltado para o vinho e embriaguez. Essa cidade, pessoal, tinha festas religiosas, tinha cultura grega, lá também estavam grandes templos, sabe? E ela foi construída em cima de uma colina, né? Por isso que eu disse antes que ela foi a última também a ser conquistada pelos turcos, até porque é mais difícil você atacar uma cidade quando ela é construída em cima de alguma montanha, vamos dizer assim, né? Ela vai, gente, estar distante aí de Sardes aproximadamente 64 quilômetros, tá? E o versículo segue falando, ó, que essas coisas diz o santo e verdadeiro. Gente, aqui o Senhor Jesus, diferente das cartas anteriores, ele aparece como santo. Você vê que para cada igreja ele se revela de uma forma diferente. E aí a gente vê lá, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz: sede santos porque eu sou santo. A palavra que está ali em Apocalipse, para santo, está relacionada com perfeição, ou seja, por isso que lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48, também a Bíblia diz: sede vós perfeitos como é o vosso Pai Celestial. Né? Gênesis 17, 1 e 2, você vai ver Deus falando para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Mas o que significa isso, gente? Está relacionado com a gente tomar atitudes perfeitas. Isto é, sempre que nós praticamos a palavra de Deus e a gente e toma atitude, claro, né? A gente está sendo perfeito aos olhos do Senhor Jesus. Porque se formos olhar humanamente falando, nós vamos falar: não, nós não somos perfeitos e tal, né? A gente erra muito, sim, claro, porque nós erramos, nós pecamos, mas quando praticamos a palavra, a gente é perfeito aos olhos de Deus. Aí a gente vê lá, falando ainda de santo, Apocalipse 4:8, que diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, ali está falando, né? Santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. Então, vemos a trindade aqui nesse versículo representado por essas 3 palavras. Então, gente, nós temos que crer no seguinte: o Senhor Jesus é o santo entronizado entre os louvores de Israel. E nós temos que ser santos como ele é o verdadeiro, porque tinha muita enganação nesse cenário aí dessas igrejas do Apocalipse. Vocês já viram, né, que nós
estudamos em aulas anteriores, falando da sinagoga de Satanás, tá? Aqui no texto, nesse estudo nós vamos ver daqui a pouco, tinha gente falando que era o que não era. Então, Jesus Cristo é o santo e verdadeiro. E Romanos capítulo 3, versículo 4, diz assim, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, o Senhor Jesus, ele está com a verdade. De repente, você está assistindo esse vídeo, você tem procurado muitas verdades por aí e sempre foi enganado. Saiba, a palavra de Deus é perfeita, é um livro que você não acha contradição, não é? Você não consegue. Se eu e você escrevermos sobre um determinado assunto, a gente vai chegar num ponto que vamos nos contradizer. Então, você vai defender a sua verdade, eu vou defender a minha. E com a Bíblia não acontece isso. Apesar dela ser escrita por aproximadamente 40 escritores em um período aí de 1.500 anos, em épocas diferentes, obviamente, você não acha contradição na Bíblia, tá legal? Pode ser que tenham coisas, fatos que eu não consiga te explicar, tais como a multiplicação de pães, a abertura do Mar Vermelho, mas contradição nós não temos. Então nós temos que crer, gente, nesse Deus que é santo, que é verdadeiro, o Deus que não pode mentir e que a palavra dele não volta vazia. Seguindo, pessoal, a gente tem aí falando, né, que ele é aquele que tem a chave de Davi. Isto é, ele tem autoridade, tanto para abrir quanto fechar portas, tanto para incluir ou excluir pessoas do reino. E nós lemos em Isaías, capítulo 22, versículo 22, que diz assim, ó, porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Então, nós vemos que Jesus é aquele que fecha e abre. Quando diz aí chave de Davi, tem a ver com autoridade real, gente. Então, é isso que ele tem. É mencionado Davi aí, em que sentido? Podemos entender que as bênçãos que estavam sobre Davi estão sobre nós, porque somos filhos de Deus. Assim como Jesus veio de descendência real, nós viemos também, porque a Bíblia fala que ele nos fez reino e sacerdotes. E qual uma característica de Davi que o Senhor Jesus deixou, né, um benefício para nós? Veja bem, Davi, algo que é forte nele, era forte, né, vamos dizer assim, uma fé de muita conquista, de derrotas de inimigos, uma fé de prosperidade material. Então, tudo isso, gente, o Senhor Jesus deixou para nós, tá? Então, ele tem a autoridade real, e ele era da linhagem de Davi, ele veio dessa linhagem, e nós também viemos da linhagem dele, por isso também temos essa autoridade, né? Então, ele é aquele que inclui e exclui, né? O povo de Israel, gente, pensava que isso era só para eles, no Antigo Testamento. Então, até no Novo mesmo, o apóstolo Paulo teve que lidar com essas questões. Então, o Senhor Jesus abriu as portas. Então, hoje, o reino está disponível para todo mundo. Vamos aqui para Efésios, capítulo 2. Efésios 2, gente, que diz, ó, a partir do versículo 11, dentro dessa perspectiva de que os judeus criam aí numa exclusividade, né? Vamos ler aqui, ó, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Então vocês veem que os judeus aqui, eles se intitulavam, falavam assim, olha, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo eleito, vocês que não são judeus, automaticamente são gentios, vocês estão fora dos benefícios que o Deus de Israel preparou para nós. E aí Jesus Cristo veio e diz que, aqui no texto, né? Naquele tempo, ó, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, tá vendo? E estranho às alianças das promessas. Porque o povo, né, os judeus não reconheciam os gentios. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O que acontecia lá, gente? Havia uma parede de separação
entre eles, muito forte. Por isso que até aqui no texto o apóstolo Paulo fala isso, ó. Ele diz que ele é a nossa paz, e aí vocês, eu gosto da definição de paz, né? Aí, essa palavrinha aqui é eirene no grego, nós temos shalom no Antigo Testamento. Então, uma definição é paz que ocupa todo o espaço e prevalece. Foi isso que Deus fez na vida dos gentios, né? É isso que ele faz também na nossa vida. Nós temos que deixar o Senhor entrar, estar conosco, para que a gente tenha essa paz que prevaleça nas diversas situações em que nós vivemos. Aí o versículo segue dizendo, então ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um único homem, fazendo a paz. Então você está vendo? O que Deus fez hoje, que é a igreja? Ele pegou gentios e judeus e fez com que ambos fossem aí um novo homem. Né? Então você olha aí, ó, alguns costumes que tinha no templo, você está vendo? Ó? Então de um lado você tem o templo dos pátio dos gentios, onde eles ficavam, do outro lado das mulheres. Então quando a gente vê nas igrejas hoje, essa separação de um lado homens e do outro lado mulheres, isso daí já vem desde lá de trás, gente, não é de hoje. Né? Então o Senhor Jesus aboliu tudo isso. Nós respeitamos as igrejas que têm esses costumes, são servos de Deus sérios, tá? Mas aquelas também que não têm essa prática de separar homem de mulher também estão tranquilas, né? Não está todo mundo aí debaixo do grande amor de Deus, não é verdade? Vamos lá, pessoal. Avançando, então, como que era no Antigo Testamento? Separação de carne e de espírito. O que Deus fez no Novo Testamento? Então você vê, Antigo Testamento, você vê judeus de um lado, gentios de outro. No Novo, o que o Senhor Jesus fez? Por meio da morte dele na cruz do Calvário, ele uniu judeus e gentios, formando a igreja. Então hoje nós estamos separados na carne e unidos no espírito pelo sangue. Tá? Então, todos nós fomos unidos no mesmo Espírito pelo Senhor Jesus. A Bíblia fala que aquele que, acho que é 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele. Tá? Então, essa é a nossa condição hoje, de unidade. Então, não tem porquê as igrejas evangélicas viverem separadas, sabe? Tendo brigas, achando que um é melhor que o outro, que um vai ser salvo, o outro não vai, e etc, etc. É só a minha igreja que está certa, entendeu? Ninguém detém 100% da verdade, gente. Então, nós temos que... todos nós recebemos Jesus como o Senhor Salvador, e Deus respeita os usos e costumes de todos nós, porém, ele tem um povo no meio daquelas igrejas que têm, volto a repetir, esses usos e costumes mais rigorosos, e também no meio daquelas que não têm. Tá já? Então, a igreja é invisível. O foco do Senhor Jesus é o interior e não o exterior. Tá? E nós temos que cuidar de ambos, tanto do exterior, da nossa aparência, para não escandalizar ninguém, mas também, principalmente, do interior. Seguindo, pessoal, a gente vê aí, ó, o texto falando que, versículo 8, que eis que tem posto diante de ti uma porta aberta. E aí a gente vê o seguinte, que na história da igreja, gente, os imperadores queriam acabar com a pregação do evangelho. Então, essa porta aberta significa pregar o evangelho com maior intensidade. E é uma porta que ninguém pode fechar, sabe? A gente tem que levar essa salvação para que as pessoas desejem passar pela porta, que é Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 9, ele fala que ele é a porta. A igreja de Filadélfia representa, então, como eu falei antes, o período que vai a partir de 1798. Nesse tempo aí, gente, nós vemos muitas obras missionárias, sabe? A gente vê homens, por exemplo, como Guilherme Miller, que foi aí, vocês estão vendo, um fazendeiro que se dedicou muito a estudar sobre o livro de Daniel, que viveu nesse período. Tá? Nós temos o homem considerado aí, ó, como o pai das missões, William Carey. Então, essa igreja de Filadélfia representa aí muito bem esse tempo de início aí das missões, sabe, de pessoas irem para outras nações. É como diz ali o slide, né? Foi feita uma grande mobilização, pessoal, missionária, algo que dura até hoje, vamos dizer assim. A gente tem que ser, todos nós temos que ser, somos missionários em essência, e temos que
praticar essa realidade. Então, a partir desse século aí, a gente vê muitas lições. Olha lá, ó, mostrando novamente aí o William Carey, que ele foi para a Índia, né? Então, foi uma pessoa que realmente fez a diferença e nós glorificamos a Deus por meio da vida dele, né? Glória a Deus por isso. Gente, avançando, falando aí dessa porta aberta, olha o que diz aqui, ó, em Colossenses, capítulo 4, pessoal. Colossenses 4:3, fala assim, ó, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Gente, você vê essa oração, o apóstolo Paulo falando, ó, ore para que as portas se abram da pregação. Qual foi a última vez que nós fizemos esse tipo de oração, pessoal? Muitas vezes as orações dos cristãos, sabe, fica muito na petição, sabe? E pouco no agradecimento, e mais pouco ainda pedindo para que o Senhor abra a porta da pregação, para que a gente possa, de fato, evangelizar esse mundo, evangelizar as pessoas, para conceder a elas uma possibilidade de entrar pela porta que é Jesus. Afinal de contas, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos o ministério da reconciliação, sabe? Então, essa é a nossa função. Então, temos um propósito que precisamos atingir, andar debaixo da visão do reino, pregando a palavra, enfim. E que nós possamos fazer esse tipo de oração. Senhor, abra as portas para que eu pregue a tua palavra. Senhor, para quem eu vou falar de Jesus hoje? O que eu vou fazer em prol do teu reino, no tocante à evangelização? Sabe? Então, precisamos agir nessa perspectiva. Tá? Quando se fala aí de portas que ele abriu, né, e que nós precisamos levar essa palavra, por meio da nossa vida, pessoal, nós temos levado portas abertas ou fechadas devido ao nosso testemunho, ao nosso comportamento perante o mundo. Tem cristão que ele fecha a porta ao invés de abrir, não é verdade? Por quê? O mau testemunho é tanto que muita gente, às vezes, não quer ir para a igreja justamente por isso. Embora a gente sabe que é livre-arbítrio e tal de cada um, mas isso contribui também para que as pessoas não queiram vir para a igreja. O cristão que está ali no serviço dele, no dia a dia, levando portas fechadas, ao invés de portas abertas. Então, qual o tipo de porta que o nosso comportamento tem levado na representação do reino de Deus? Outro detalhe importante também, gente, às vezes nós vemos as pessoas comentando, né, que, olha, se o candidato A ganhar, porque ele vai fechar a igreja e tal. Gente, esquece isso. A igreja não pode ser fechada, sabe? Não há política que feche a igreja. Né? Aí por quê? Porque ela é sustentada por um poder sobrenatural. Pode ser que a gente até deduza que, olha, se o candidato A ganhar ou se o B ganhar, vai ter mais perseguição contra a igreja. Pode ser que sim, claro. Agora, dizer que vai fechar a igreja, nunca vai conseguir fazer isso. Ninguém é capaz de fazer. Por quê? O poder sobrenatural do Senhor está sobre a igreja. As chaves estão na mão dele. É ele que fechou, ele que abriu, a igreja iniciou, lá em Mateus capítulo 16, não foi nenhum líder católico que iniciou a igreja, foi ali Jesus Cristo, né, usando a vida de Pedro, dando para ele as chaves para iniciar essa obra maravilhosa. Né? Então a gente tem que ver o seguinte: nenhum poder pode fechar a igreja, nada, nenhum homem é capaz de fazer isso. Né? Depois a gente vê lá, ó, versículo seguindo aí, vamos lá. Então ninguém pode fechar a igreja, certo? A porta está aberta, tá? Já acabei de comentar isso. Então nós vemos que ela tem, essa igreja aqui de Filadélfia tinha pouca força. Tá? Então possivelmente era uma igreja, gente, pequena, tá? Que não tinha recursos, era uma igreja realmente fragilizada no tocante a isso. Agora, pessoal, Deus não está olhando para o tamanho da igreja, para o tamanho do templo, etc, etc. Ele quer saber do coração, da vida das pessoas como está. Né? Lucas capítulo 12, vamos voltar aqui. Lucas 12, 32, fala assim, ó: não temais, ó pequeninos
ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, o Senhor Jesus olha para os pequeninos, gente. Ele não vê tamanho, o homem vê tamanho, vê estrutura. Nossa, olha só, que templo maravilhoso, nada contra os grandes templos, viu, pessoal? Estou dizendo que muitas vezes o homem olha isso, mas Deus não está olhando isso. Deus está olhando a vida de cada um que está ali dentro, sabe? A gente poderia dizer o seguinte, que, pessoal, quem está do lado de fora da igreja, que não se converteu ainda, sabe, da denominação, eu me refiro aqui, que a pessoa não frequenta ainda nenhuma delas, né? Se ele soubesse como é a reputação de boa parte das pessoas que está dentro da igreja, a reputação daquela denominação, sem dúvida nenhuma, iria ser muito prejudicada. Por quê? Muita gente vive falando uma coisa e vivendo outra. Tá? Aqui na igreja de Filadélfia não era assim. Eles eram em pouca força, porém, o Senhor os fortalecia. Nós vemos aqui, ó, Colossenses capítulo 1, gente, versículo 22. Vamos ver aqui. Colossenses 1, 22. Que diz, ó, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, nós temos que ter bom testemunho para estar dentro dessa categoria, ó. Não basta ser santo, eu tenho que ser inculpável, eu tenho que dar bom testemunho para ser irrepreensível. Né? Eu tenho que crer que eu sou inculpável, porque aquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário me colocou numa outra realidade. Então, eu sou nova criatura. Eu vivo Romanos 6,4. Ou seja, nós andamos em novidade de vida. E por isso eu sou também irrepreensível, eu não dou mau testemunho diante do mundo. Não é? Tudo bem, gente. Aí, avançando, nós vemos lá ó, que eles guardaram a palavra e não negaram o nome do Senhor. A gente percebe o seguinte, que nesse contexto aí, pessoal, o nome de Jesus estava acima, sabe, da própria vida deles. Então, eles faziam o possível para guardar esse nome, para guardar essa palavra, para serem fiéis, enfim. Então, foi uma igreja assim que batalhou bastante, né? Sofreu bastante, mas que tinha ali um remanescente fiel que ouvia a voz de Deus. Isso é maravilhoso, assim também como nós temos esse remanescente fiel hoje, que ouve a voz do Senhor Jesus. Né? Então, eles guardaram a palavra, não negaram o nome dele. Hoje, por muito menos, as pessoas negam o nome de Jesus, sabe? Não estão sendo perseguidas. Aqui no Brasil, a gente é bem tranquilo no que diz respeito a cultuar, comparado com outros países aí fora, que você não pode nem andar com uma Bíblia na mão. Tá? Mas tem muita gente negando o Senhor Jesus por muito menos. Versículo 9, você vê ali, ó, que tinha gente, né, ó, eis que fareis de alguns do que são da sinagoga de Satanás, tá vendo? Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Então, ter características de cristão de sinagoga de Satanás, significa querer ser uma coisa, demonstrar que é uma coisa, e não é, e é outra completamente, tá? E note que o versículo fala aí que eles se declaravam, né, se colocavam numa posição de superioridade. É interessante que quando se trata disso, você não vê ninguém se colocando numa posição, né, a maioria não se coloca numa posição inferior. É sempre para cima. Eles fazem o contrário, né, do que diz Filipenses capítulo 2, versículo 3. Fala assim, ó, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A nossa alma tem dificuldade com isso. Essa é a realidade, né? Ela quer sempre se colocar acima. É difícil a gente se colocar abaixo de algum irmão, né? A gente sempre acha que é melhor que ele, tal, tal, tal. Mas esse sentimento, essa prática que muitas vezes nós temos, vai contrário àquilo que diz em Filipenses. E ela vamos dizer assim, se iguala, concorda com aquilo que está aqui em Isaías capítulo 14, gente. A partir do versículo 12, nós vemos a queda de Satanás, que diz lá, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançaste por terra, tu que debilitavas as nações. Por que isso aconteceu com ele? Porque ele também se declarou, né, pensava dentro de si próprio, querendo ser algo que não
era, ele pensava e possivelmente falava. Olha lá, ó, tu dizias no teu coração, eu subirei subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, correto? Nas extremidades do norte, tá vendo? No monte da congregação, eu vou subir acima das mais altas nuvens e serei como? Semelhante ao Altíssimo. Então ele estava querendo ser algo que não era para ele, estava querendo superar Deus. Gente, sempre que nós quisermos uma posição que não é nossa, que a gente quiser se declarar de um jeito e nós somos de outro, nós vamos o quê? Cair. Tá? Foi isso que aconteceu com ele. E tem muita gente hoje que está caindo também devido a isso. Ele se declara algo que não é e ainda quer tomar uma posição superior àquela que Deus o colocou. Tá? Então, meu irmão, não se declare algo que você não é. Veja bem, hoje na igreja, todo mundo, gente, tem dons, tem talentos. Você vê aí, ó, nós trabalhamos, né? Dá para visualizar na Bíblia aí os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito Santo. Então, os dons do Pai têm a ver com os 9 dons aí que são vocacionais, que nós nascemos com eles. Então, todo mundo tem um dom, eu tenho que buscar isso, né? Saber qual o dom do Pai que eu tenho. Eu tenho algum dom do Filho? Esse daí é um chamado de ventre, né? Os 5 dons ministeriais. A maioria de nós, gente, não vai ter um chamado desse daí. Deus, quando a pessoa nasce, ela já nasce com ele. Acho que o Jeremias que fala lá, né, que o Senhor Jesus chamou ele desde o ventre da mãe dele. O profeta Jeremias. Então, o ministério profético é um chamado de ventre. Ou você tem, ou você não tem. Igualmente com os outros 5 dons ministeriais. E nós temos ainda, olha lá, que o Espírito Santo nos concede os 9 dons do Espírito. Tá vendo? Então, ele vai distribuir conforme a prazo, conforme a necessidade daquele momento, né? Não existe ninguém, gente, que tem esses 9 dons todos nele, entendeu? Pode ser que a pessoa já experimentou o uso, né, a manifestação dele em algum minuto, em algum tempo, em algum contexto, mas ter os 9 dons fluindo nele de uma única vez, ele não tem, tá? Tem gente achando que tem, né? E aí ele se coloca numa condição de declarar o que ele não é. E por fim, nós temos os talentos. Você está vendo? Então, Deus distribuiu muita coisa boa para todo mundo. A gente não precisa querer ser o que não é, ou querer tomar uma posição do outro, conforme o diabo fez em Isaías 14. Somando tudo isso aí, a gente tem 23 dons e 7 talentos no mínimo. Então, vamos declarar aquilo que somos ao nosso respeito. E não querer também posições que Deus não preparou para nós. Quando eu estou no chamado que Deus me deu, tem uma unção sobre esse chamado, sobre esse dom. A pessoa que se declara o que não é, né, ela vai agir sem ter essa unção. Ela não aguenta o peso e acaba dando problema na igreja. E às vezes nós também declaramos que uma pessoa é algo e ela não é. Eu já comentei numa das aulas aí, gente, que esposa de pastor pode não ser pastora. Ela pode simplesmente ter um outro tipo de chamado, pode ser uma evangelista, certo? Então, quando a gente coloca esse ministério para ela, a gente pode ser que estamos declarando, colocando um peso em cima dela. Tá? Eles são são unha, ó. Eles são uma só carne no relacionamento e não no chamado, tá ok? Seguindo aí, o que vai acontecer no versículo 9? O versículo fala aqui, ó, esses homens que se declaravam o que não eram, diz aí, ó, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e você vai conhecer que eu te amei. Então, esse prostrar-se aos pés aí significa o quê? Que eles iriam reconhecer que os irmãos de Filadélfia estavam do lado correto, do lado de Deus, iriam se humilhar, iriam pedir desculpa. Então, essa igreja seria, gente, honrada. Tá? Essa é a ideia que está implícita nesse texto aí. Uma igreja que seria honrada. Só que ela era fiel na perseguição, não é verdade? Muita gente quer ser honrado, mas olha, qualquer perseguiçãozinha que vem, ele já desiste, ele para, ele murmura, mas ele quer ser honrado.
sabe? Filadélfia não. Filadélfia significa amor fraternal, amor entre irmãos. Eles se amavam, se dedicavam, né? Tinha um remanescente ali que, de fato, era um povo fiel. Então, por conta disso, o Senhor Jesus iria honrá-los, fazendo com que esses homens viessem falar com eles, falar, olha, não, nós nos arrependemos, reconhecemos o nosso erro, entendemos que estamos na posição errada. Avançando, o texto diz aí, ó, que eles iam conhecer, né, que você ia conhecer que eu te amei. A palavrinha amor aí é ágape, aí nós sabemos que é o amor independente de. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que ágape Deus. Então não é para todo mundo que está na igreja, é para aqueles que amam o Senhor Jesus, independente de. E nessa linha de raciocínio, a margem significa agir em favor de. O famoso João 3,16 diz que Deus deu o Filho dele para nós, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando ele amou independente de, ele deu algo em favor. Quando a gente vai lá para 1 João capítulo 3, versículo 16, diz que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, porque Deus fez isso conosco também. Então, vida ali tem a ver com alma, né? Emoções, mente e vontade. Isto é, eu tenho que me dedicar aos meus irmãos. Eu tenho que viver, de fato, a intensidade desse amor ágape, desse amor fraternal do Senhor Jesus na nossa vida. Então, o que a gente tem feito em favor do reino de Deus? Nós dizemos que amamos o Senhor independente dele, né? A gente canta nos louvores isso. Mas uma coisa, pessoal, é falar. Outra é demonstrar no comportamento. Então, já que nós amamos Jesus com esse ágape, o que nós temos feito em prol do reino daquela pessoa que a gente diz que é mais importante e que nós amamos? Fica aí para todos nós pensarmos, inclusive eu. Eu encerro fazendo aquele convite especial para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a porta. Então, você precisa passar por ela, sabe? Entregar os seus caminhos ao Senhor, para que a salvação dele entre na tua casa, na tua vida, para que você consiga viver esse amor fraternal da igreja de Filadélfia e se mantenha fiel, caminhando com o Senhor Jesus. E você que é cristão, que está me ouvindo, irmãos, nós precisamos pregar mais essa palavra. A igreja de Filadélfia era a igreja missionária, a igreja que foi honrada por Deus, sabe? Então, se queremos ser honrados, precisamos nos envolver mais no reino, precisamos falar para Deus, né, fazer pelo Senhor Jesus aquilo que a gente tanto fala nas músicas, né, nas canções. Tá? Nós temos que nos manter firme pregando o evangelho e amando o Senhor. Tá? Eu vou encerrando por aqui. Queria agradecer vocês aí por estarem conosco em mais esse vídeo. Gente, vamos em frente, que o Senhor Jesus continue nos abençoando e nos fortalecendo para que a gente consiga amar esse mundo com ágape, agindo em favor dele. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.